Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez aqui para gravar um vídeo novo, baseado em tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido nesses últimos dias, né? Quero aproveitar a ocasião para pedir para que você se inscreva no nosso canal do pastor Walter Inácio, e também deixe aí o seu comentário, caso você concorde, caso você discorde, mas pelo menos deixe lá o seu comentário. Se você achar que não está bom, critique. Se você achar que está bom, elogie, mas pelo menos fale alguma coisa, tá bom? Eu achei interessante que aquilo que eu assentei no coração de colocar como título da mensagem é uma expressão bem pessoal, bem antiga, né? Que os meus pais usavam e que alguns antigos usavam, né? Cada um que se lasque, ou seja, cada um que cuide da sua vida. Seria essa a expressão mais correta. E o certo é isso mesmo, cada um que se lasque, principalmente quando cada um conhece a sua atividade e é aquilo que tem que fazer. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero que cada um se lasque. Na verdade, não é um sentimento de coração, né? Mas é um sentimento de consciência, né? Quando você chega ao ponto de ver que não há o que fazer mais, né? Cada um que se lasque. E eu baseei isso num texto bíblico. Você pode achar estranho, o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 1, no versículo 20, lá no finalzinho do capítulo. É lógico que depois ele repete isso lá na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, principalmente em relação a uma das pessoas, mas aqui, nesse texto dessa carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 20 da primeira carta, ele diz: e entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais, olha só a expressão, hein? Entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu quero até fazer a leitura da expressão de Paulo na segunda carta, no capítulo 4, e o versículo de número 24, é lógico, ele diz outra coisa. Permita-me verificar aqui um pouco mais de detalhe, né? No capítulo 4 e no versículo 14, ele diz assim, referido à mesma pessoa: Alexandre, o atueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. O que eu quero chamar a atenção aqui? Na primeira carta, você entende que esse Alexandre Himeneu era alguém que conhecia o Evangelho, que conhecia a verdade, que conhecia a salvação, que sabia da fé em Jesus Cristo, que conhecia o ministério do apóstolo Paulo. E parece-me que, pelo teor da carta e pelos históricos da vida do apóstolo Paulo, esse Alexandre, em especial, ele procurava prejudicar o apóstolo Paulo, a atividade do apóstolo Paulo. Eu só vou dizer que ele era um crítico, né? Talvez aonde o apóstolo Paulo passava falando do Evangelho, do amor de Deus, da verdade do Evangelho, da salvação por Jesus Cristo, eu penso que Alexandre passava e tentava desmerecer a mensagem. Quem sabe, isso não está registrado, mas quem sabe Alexandre conheceu Paulo antes do Evangelho, antes da salvação. Sabia que ele era Saulo de Tarso, sabia da perseguição dele contra os cristãos, sabia do comportamento de Saulo, ainda que como fariseu, ainda que como cidadão romano, ainda que como cidadão judeu. Todavia, Saulo sempre foi um ferrenho perseguidor do Evangelho. E uma vez convertido, Paulo, conhecendo o Evangelho, saiu a pregar o Evangelho. Mas a história do passado de Paulo não era uma história bonita.
E eu penso que aonde Paulo passava para falar do amor de Cristo, falar do ministério, contar as verdades da salvação, eu penso que talvez Alexandre passava por esses mesmos caminhos e fazia as críticas, questionando o passado do apóstolo Paulo. E o que ele fazia talvez nem fosse mentira, fosse verdade. Como diz alguns que a gente conhece aí na mídia, né? Talvez ele não inventava, só aumentava, né? O que normalmente acontece, né? Não inventam, mas aumentam. E é isso que a gente tem visto, e eu tenho me preocupado com o evangelho, porque tem muita gente hoje, nos nossos dias, querendo se comparar a Martinho Lutero, como um reformador do evangelho, como um reformador da nova fé, um reformador do evangelho de Cristo. E aí, para isso, estão se apossando da vida de alguns líderes evangélicos, líderes que fizeram um trabalho para a obra do Senhor, líderes que estão na atividade fazendo a obra do Senhor. E aí vão apontar os erros, os pecados, as maldades. E eu não sei se esse não seria um caminho mais apropriado para se tomar. Cada um que se lasque. Sabe, eu acho que não cabe a mim vir aqui e dizer do passado de determinados pastores ou determinados líderes, do que eles andam fazendo ou deixando de fazer. Uma hora Deus vai tratar com ele. Eu sempre tive um grande líder com quem eu convivi, que hoje já partiu para a eternidade, e eu achava interessante porque ele tinha uma pergunta difícil de você não saber responder. Ele perguntava para mim assim, quando eu também, como alguns que eu estou vendo hoje, questionava algumas atitudes de algum líder, alguns erros que a gente sabia que eles estavam praticando, alguns pecados que a gente sabia que eles estavam praticando, e, ao mesmo tempo, praticando esses pecados e indo para os púlpitos e pregando o evangelho e falando do amor de Deus e fazendo milagres. E aí a gente sabia dos erros, sabia dos defeitos, sabia das coisas que essas pessoas tinham feito no passado. E aí a gente questionava, né? Mas não é possível, esse homem está no púlpito, esse homem está fazendo essas coisas que não deviam fazer, alguém tem que tomar uma providência. E, às vezes, no ímpeto da vontade de achar que estava fazendo certo, eu dizia assim, eu vou falar, eu vou tomar providência, eu vou dizer umas verdades. E aí esse meu líder, um homem já com muita experiência, muito sábio, ele dizia uma coisa para mim que desnorteava. Ele dizia, Walter, você crê que essas coisas que você está vendo, Deus está vendo também? Ou você acredita que só você está vendo e que Deus não vê? E aí é difícil você não responder uma pergunta dessa. É claro que tudo aquilo que eu estou vendo, Deus está vendo também. É impossível eu ver alguma coisa que Deus não viu. É impossível eu saber alguma coisa que Deus não saiba. É impossível eu entender alguma coisa que Deus já não tenha conhecimento antes de mim, vai ter conhecimento depois de mim. É impossível. Então, eu respondia a esse meu líder, dizia, não, com certeza, Deus está vendo como eu estou vendo. E aí esse meu líder vinha com a segunda pergunta, que era a mais sensata. Ele dizia, e quem é mais capaz de tomar a decisão correta? Você ou Deus? Como eu sou capaz de tomar uma decisão melhor do que a de Deus? Como eu sou capaz de agir melhor do que Deus? Como eu sou capaz de fazer alguma coisa melhor do que Deus? É impossível, Deus sempre vai saber o que fazer, como fazer e a hora que fazer. Então eu respondia, disse, não,
Deus é sempre melhor e capaz de fazer cada vez melhor do que eu, né? Aliás, quem sou eu para querer fazer qualquer tipo de comparação em relação à capacidade divina? Então ele respondia para mim: então deixa para lá, Walter. Se Deus está vendo como você está vendo, e se Deus é capaz de fazer melhor do que você, deixa Deus fazer. Esses dias eu estava vendo um líder sendo escrachado por um cidadão que se julga no direito de escrachar, porque ele foi filho de pastor, porque o que ele está vendo está errado, porque as coisas que estão acontecendo estão erradas. Olha, se você fizer uma análise do meu passado, eu tenho muita vergonha dele, mas o meu passado não justifica o meu presente e o meu futuro. Não. Agora, o que mais me chama a atenção é que se apropriam dessas atitudes erradas. Não são erradas, eu não estou concordando. Mas se apropriam dessa atitude errada para poder se promover. E eu vou dizer uma coisa aqui. O apóstolo Paulo foi tão sábio, ele disse: eu tentei, eu lutei, eu me esforcei para tentar mudar a mentalidade, mas eu não consegui. Eu tentei trazer para Deus, eu tentei trazer para a mentalidade divina, eu tentei trazer para o amor do Evangelho, mas eu não consegui, a ponto de que eu cheguei ao extremo de dizer: está na mão do diabo, está entregue para o diabo. O que eu podia fazer, eu já fiz, mas não consegui. Está na mão do diabo. De maneira que o apóstolo Paulo disse: olha, eu tentei, mas como eu não consegui, eu entreguei para Satanás. E ele que faça o que achar melhor, Satanás sempre sabe o que fazer com a turma dele. O certo é que mais tarde o apóstolo Paulo reitera de que é possível, pela graça, pelo caminho da salvação, ainda haver uma mudança. Esses dias surgiu um cidadão novo, lá em Brasília, fez um vídeo, eu não tive oportunidade de ver tudo, porque eu vi ali uma tentativa de autopromoção, mais quase 2 horas ou mais de vídeo, denegrindo a imagem, destruindo a imagem de determinadas pessoas, e eu não estou aqui justificando essas pessoas, longe de mim, até porque eu não sei, e eu não posso falar do que não sei. Mas o que eu sei é que tudo aquilo que foi feito não ajudou o Evangelho em nada. Em nada. Sabe, essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas e estão nos púlpitos fazendo as coisas erradas, terão o seu dia de tratamento com Deus. Tem um texto na Bíblia que eu acho que esses críticos deveriam prestar bem atenção nele. É quando chegar o dia do juízo final. O texto sagrado, escrito pelos evangelistas, diz que alguém vai chegar em Jesus no dia do juízo final. Não no arrebatamento da igreja e muito menos no dia do tribunal de Cristo, mas no juízo final. Vai chegar e vai dizer: Senhor, reconhecendo a majestade, o poderio, em teu nome, nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos. E Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheço. Gente, deixa para Jesus. Aprenda a deixar tudo nas mãos de Deus. Denegrir o Evangelho, destruir a vida das pessoas para se autopromover. Com que objetivo? Olha, você quer falar mal de alguém? Estude a minha vida e veja as traias das coisas que já fiz, das quais me arrependo.
Ah, quem dera pudesse voltar, como diz o profeta Jó. Quem dera pudesse voltar consciente dos erros que fiz e corrigir os erros, mas não é possível. Então, se você quiser falar mal de mim, está facinho. Não precisa ir muito longe, basta poucas perguntas, você vai saber. Mas que benefício você terá? Que benefício o Evangelho terá com isso? Outra coisa, alguém pode se arrepender. Se o apóstolo Paulo fez tudo que ele fez, Satanás chegava ao ponto, quando você lê a história do espinho na carne, que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, e eu fico pensando que aquele espinho na carne nada mais era do que alguém que chegava e o julgava, porque ele diz que era como que um tapa no rosto, é uma coisa que causa muita vergonha na gente, quando a gente leva um tapa no rosto, não sei se alguém já teve a infelicidade de passar por isso, e eu já tive, causa muita vergonha levar um tapa no rosto, então era algo que causava uma vergonha muito grande em Paulo. Mas Paulo ia buscar a graça. Quem sabe até ele deve ter orado, e ele mesmo disse, Senhor, trata esse assunto para mim, resolve esse assunto para mim, cura o meu passado, faça com que meu passado não seja mais lembrado. E o texto não está escrito desse jeito, é lógico, mas o texto diz, não, a minha graça te basta. E aí o apóstolo Paulo reconhecia, sabe, a soberania, a majestade, o poderio de Deus. E aí ele ouvia Jesus dizer, não, a minha graça te basta, porque a minha graça se manifesta na sua fraqueza. Sabe, não tenho vergonha da minha fraqueza, tenho arrependimento. É diferente. Se eu pudesse voltar, com certeza não faria, mas fiz. O que eu vou fazer? Eu fiz. Agora, vou viver uma vida com Cristo, para ver se eu recupero um pouco de tempo que ainda tenho. Esses homens que estão fazendo aí o Evangelho, estão ganhando muitas almas para o Senhor Jesus. Estão fazendo alguma coisa que não está correta? Estão. Mas, por favor, não se promova às custas das desgraças dos outros. Sabe? Não se promova às custas do defeito dos outros. Se promova às custas do investimento divino na sua vida. Se promova às custas do que Deus pode fazer através de você. E eu creio que Deus pode fazer muito através de você. Mas não se promova às custas das desgraças dos outros. Então, olha, se você quer um passado feio, verifica o meu aí, que você vai ver que não é muito bom. No entanto, me arrependo deles. Me arrependo, sim. Se pudesse, voltaria atrás, faria diferente. Mas não posso. O que vou fazer? Vou continuar fazendo a vontade de Deus. Então, cuidado com essa expressão. Cada um que se lasque e que Deus cuide de todos nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.